Boa tarde. Como superar a dor da traição? Como superar a dor da traição? Você sente que perdeu a confiança nos outros ou perdeu a confiança em você mesma? Como superar a dor da traição? Você sente que perdeu a confiança nas outras pessoas ou você perdeu a confiança em você mesma? Hoje eu quero falar com você que está tentando sorrir, só que por dentro você está sangrando. Como que quando você ouviu uma verdade que destruiu o seu chão, você não imaginava que isso ia acontecer? E talvez hoje você está passando por este momento, por um momento de dor, por um momento de dor da traição. E desde então, desde que aconteceu esse momento de dor, esse momento de traição que foi cruel na sua vida, você tenta juntar os pedaços. Você tenta juntar o que sobrou, né? O que restou. Só que a dor da traição, ela se torna um bloqueio emocional. Ela se torna um bloqueio e esse bloqueio precisa ser quebrado. De onde é que vem esse bloqueio? De onde que vem essa dor? De onde que vem essa dor que dói tanto? Vem da quebra da confiança. As raízes de onde que vem de uma confiança quebrada. Vem da sua identidade que está ferida. Vem do abandono. Talvez na infância você foi abandonada. Talvez em outro relacionamento você foi abandonada, você foi traída. Você não imaginava que isso iria acontecer, mas aconteceu. E você precisa soltar isso. Isso é algo que aconteceu no passado e precisa ficar no passado. Você não pode carregar isso ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada. Sabe, Isaías, o profeta Isaías, no livro dele, existe um texto muito interessante. Existe um texto assim que é um divisor de águas. Ele fala assim, ó, Isaías 34. Não se lembrem das coisas do passado, nem pensem nas coisas antigas. Eis que estou fazendo algo novo. Agora está surgindo. Vocês não percebem? Com certeza abrirei um caminho no deserto e criarei rios na terra árida. Isaías, ele está falando sobre algo novo, sobre deixar o que aconteceu lá no passado, no passado. Não deixe para trás as lembranças limitantes, as lembranças que limitam a sua vida, as lembranças que limitam os seus resultados, a sua história. Nessa época que Isaías ele deixa essa palavra, é uma época onde Deus ele estava prestes a realizar uma nova obra na restauração de seu povo. Deus, ele te faz um convite hoje. Um convite para você se permitir se libertar das cadeias emocionais e das cadeias que te limitam, das limitações, das experiências passadas que podem ter impostos em você. Deus ele não quer que você fique presa ao passado, mas ele quer que você olhe para o futuro com expectativa. Ele quer que você olhe com um olhar de esperança. Deus ele faz um convite. Ele te faz um convite para renovação de mente, para você mudar sua mente, mudar sua mentalidade. Mudar sua mentalidade, alinhando seus pensamentos com as promessas de Deus que está por vir.
O profeta Isaías, ele nos ensina que em Deus sempre há um novo recomeço. Em Deus sempre há um novo recomeço. Renovação, redenção. Deus ele nos chama para renovação, renovação de mente. Deus ele nos convida para redenção, para que nós pudéssemos, para que nós venhamos poder ser libertos, serem transformados, serem libertos de todos os pensamentos negativos do passado, tudo que nos limitava. Deus ele tem sempre um novo recomeço. Deus ele faz novas todas as coisas. Todas as coisas ele faz nova. Não se deixe aprisionar por suas histórias passadas, mas abrace o futuro que Deus ele tem preparado. A dor da traição, ela é um bloqueio emocional e ela trava os nossos resultados. Às vezes a gente não consegue avançar para o próximo nível, nosso nível espiritual, emocional, conjugal, todas as áreas da nossa vida, até a área profissional mesmo. Às vezes a gente não consegue avançar, por quê? Porque são bloqueios que ficam lá dentro da alma, enraizado. Esses bloqueios ficam enraizados e ficam travando os nossos resultados. Oi, Ju, boa tarde. Como é que você tá, lindeza? Tudo bem com você? Então, você quer se libertar dessa dor? Será que realmente você quer se libertar dessa dor? Ou se acostumou a usá-la como proteção para não enfrentar o novo? Porque às vezes a pessoa ela não quer se libertar da dor. Ela usa a dor como se fosse um amuleto. Ela usa a dor ali como desculpa. Às vezes a pessoa realmente ela não quer de fato se libertar da dor. Então a pergunta é, realmente você quer se libertar de tudo aquilo que te aprisiona? Você quer se libertar de verdade de todas as crenças limitantes? De todas as crenças que te limitam? Você quer ser desbloqueada naquilo que está te travando para você poder avançar para o próximo nível? Porque você precisa acordar, despertar e avançar. Acordar é quando você consegue identificar o que está te paralisando, o que está travando seus resultados, o que está te atrapalhando para ir para o próximo nível. Acordar é quando você consegue identificar esse bloqueio. E despertar? Despertar é quando você começa a usar as ferramentas necessárias para você quebrar esse bloqueio. A dor da traição é um bloqueio emocional e a gente precisa quebrar esse bloqueio. E às vezes você foi traída, não só talvez por um parceiro que você tinha no passado, ou por você se sentiu traída por alguém que você confiava muito, por uma amiga, por um líder, por um pai, por uma mãe, por um colega de trabalho, né? Talvez você se sente talvez traída, mas você precisa liberar o perdão. Você precisa liberar perdão. Liberar perdão é uma ferramenta que a gente pode usar para quebrar esse bloqueio emocional da dor da traição. Liberar perdão é uma ferramenta que nós podemos usar para poder quebrar isso. Porque quando a gente libera o perdão, somos nós quem ficamos curadas. Não é sobre a outra pessoa merecer o perdão ou não. Merecer ser perdoada. É sobre você não merecer estragar o seu relacionamento com Deus, estragar a sua intimidade com Deus, atrapalhar a sua intimidade com Deus por causa de outra pessoa. Por causa de uma pessoa que está lá, talvez vivendo a vida dela, talvez nem exista mais. Então a gente precisa usar essa ferramenta, a ferramenta de liberar o perdão, do perdão, para poder quebrar isso. Então a pergunta é,
Você quer se libertar dessa dor ou se acostumou a usá-la como proteção para não enfrentar o novo? Será que você realmente quer ser curada ou aprendeu a se esconder atrás dessa dor? Às vezes, a dor ela vira um lugar conhecido, um refúgio. Às vezes a dor ela vira uma desculpa, ela vira uma proteção. Às vezes a dor ela vira um escudo para não precisar enfrentar o que vem depois da cura. Você está preparada para você enfrentar o que vem depois da cura? Porque às vezes depois da cura vem a responsabilidade, as escolhas, as mudanças, o posicionamento, o novo posicionamento que você precisa se posicionar como curada. E às vezes o lugar da dor, ele fica um lugar conhecido, um lugar confortável, um lugar aconchegante. O lugar da dor fica ali uma zona de conforto, que você precisa sair dessa zona de conforto. E para sair dessa zona de conforto, sabe, quebrar o orgulho e talvez liberar perdão para outra pessoa, é desafiadora. Às vezes é uma decisão que vai te desafiar. Exige de você coragem, exige de você um posicionamento, de você tomar a decisão e falar: não, eu vou liberar perdão. Eu não quero mais viver nessa dor, não quero mais viver presa a isso aqui não é meu lugar. Eu não quero mais isso. Estamos bem, Ju, graças a Deus. Um beijo. Então, por que curar dói, mas permanecer ferida dói muito mais? Porque curar dói, mas permanecer ferida dói muito mais. Então, a cura, o processo de cura, ela dói mesmo. Mas você escolher permanecer ferida dói muito mais. Dói muito mais você escolher permanecer ferida. Então, escolha liberar perdão. Essa pergunta, ela não é uma acusação, ela é uma revelação. É um convite para você olhar para dentro de você e ser honesta consigo mesma. Olha para dentro de você, seja honesta com você mesma. E aqui eu quero deixar 4 ferramentas para você usar na sua vida, na sua jornada. A primeira ferramenta é a carta de encerramento. A primeira ferramenta é a carta de encerramento. Eu quero te convidar a você escrever uma carta para Deus. Você vai pegar um papel e uma caneta e você vai escrever uma carta para Deus. Essa carta você vai contar para Deus. A pessoa não que Deus não saiba, não é que Deus é cego, que Deus é surdo, não é que ele não saiba, é para você, isso aqui é uma técnica para você quebrar essa dor da traição, para você quebrar esse bloqueio, para você conseguir vencer, para você ter clareza do que ocorreu. Então você vai pegar um papel, você vai pegar uma caneta e você vai escrever. Você vai escrever a pessoa que te traiu, que você se sentiu traída por essa pessoa, o que aconteceu, como é que foi o evento, como é que você gostaria como que aconteceu aquilo, o que você gostaria que aquela pessoa tivesse dito para você. Talvez a pessoa não diz para você o que você gostaria de ter ouvido. Então você vai escrever tudo lá, tudo. É uma carta de encerramento, onde você vai escrever o que aconteceu, a dor, como é que dói, a profundidade dessa dor, o que é que passa na sua mente, quais são os seus pensamentos, o que passa dentro do seu coração. Você vai escrever essa carta para Deus. E você vai, depois que você escrever essa carta, você vai ler e você vai entregar tudo aquilo que você escreveu, você vai entregar para Deus. E depois você vai rasgar essa carta. Se você quiser queimar, você queima, entendeu? Se você quiser rasgar, você rasga, mas você vai eliminar. Você vai escrever aquilo no papel, você vai entregar para Deus, você vai dizer para Deus: olha, tá aqui. Tudo o que me aconteceu está aqui. Eu estou encerrando esse ciclo, eu estou encerrando isso aqui que aconteceu, eu estou me desprendendo. Você vai colocar para fora
Nessa carta, você vai colocar para fora tudo que dói dentro de você. Você vai contar para Deus ali. E aí depois você vai rasgar essa carta, ou então você pode queimar essa carta, mas você vai entregar tudo que você escrever ali, você vai entregar para Deus. Porque Deus, ele vai estar te ouvindo. Ele vai estar te vendo, ele vai estar te ouvindo. E aí eu te convido para você reestruturar sua identidade. O que é reestruturar a sua identidade? É onde você retira as máscaras, as expectativas, os rótulos que não pertencem a você. Tudo que não pertence a você. É o processo de resgatar sua essência, quem você é de verdade. Se não existisse a dor da traição na sua vida, como que seria a sua vida? Se não existisse a dor da traição na sua vida, como é que seria você? Como é que seria a sua vida? Como é que seria a sua história sem essa dor? Sem esse bloqueio emocional? Reconstruir sua confiança e recuperar a visão saudável sobre quem você realmente é. Você é a imagem e semelhança de Deus. Deus, ele te chama como filha. Deus te chama de filha. Deus te chama de serva, de amiga. Você é eleita por ele. Você é a coroa da criação de Deus. Deus, ele te enxerga dessa forma. Ele não te enxerga simplesmente como alguém que foi traída. Ele te enxerga como imagem e semelhança dele, como filha dele. E aí eu te convido a reconstruir a sua identidade. Processo de reconstrução, você vai retirar todas as máscaras, todos os rótulos, todas as expectativas do passado, você vai retirar. Limites assertivos. Terceira ferramenta é o limite assertivo. Limites são a linha que protege seu coração. Você aprende a se posicionar sem medo, a dizer não, com respeito e a reconhecer quando algo ultrapassa o que você pode ou deseja entregar. Limites não afastam pessoas, afastam abusos, desgastes e injustiças. Eles preservam sua paz e fortalecem suas relações. Às vezes, a gente precisa aprender a dizer não. A gente precisa aprender a dizer não. Porque às vezes o tempo todo a gente diz sim. E a gente precisa aprender a dizer não. Aprender a dizer não é um posicionamento que a gente precisa aprender a fazer. A autorreconstrução. E aí você chega em um momento onde você se autorreconstrói. A autorreconstrução é um método que te guia na reconstrução emocional, de forma leve, profunda. Você identifica feridas. O processo de autorreconstrução, você identifica. Então, nessa carta, você consegue. A carta ela é uma ferramenta onde que você consegue enxergar com clareza o que dói ali. Então, você identificar feridas. Você nomear emoções. Você precisa nomear suas emoções. Você precisa dar nome. O que tem te ferido? O que te feriu? Dê nome para isso, dê nome para as emoções. Entende o comportamento e aprende novas respostas saudáveis. É como montar novamente um quebra-cabeça interno. A autorreconstrução é como você montar um quebra-cabeça interno. Só que agora você monta com clareza. E aí você aprende a ter amor próprio, aprende a se direcionar. O resultado é uma mulher mais firme, consciente e emocionalmente completa. Então, você precisa devolver o peso. Então, na carta que você escreve para Deus, que você vai escrever para Deus, você vai colocar o nome da pessoa, você vai colocar o que não é sua culpa, o que é sua culpa, o que não é, principalmente o que não é sua culpa, para você poder enxergar isso de forma mais leve. No final, você vai se soltar e você vai declarar, você vai fazer declarações. Eu solto o que não é meu. Eu solto o que não é meu. Eu sou mais do que vencedora em Cristo Jesus. Eu sou filha do Criador, sou filha de Deus. Eu sou serva de Deus. Eu sou amiga de Deus, eu sou eleita de Deus.
Sabe? Fale as palavras de afirmação. Sempre use as frases de afirmação ao seu respeito. Não diga palavras negativas ao seu respeito. Nunca diga palavras negativas ao seu respeito. Diga apenas palavras positivas ao seu respeito. Então, comece a mudar esse hábito, sabe? Comece a mudar esse hábito. Não fique falando palavras negativas ao seu respeito. Use apenas palavras positivas, porque o seu cérebro, ele não sabe. Seu cérebro não sabe das coisas. O seu cérebro, ele acredita naquilo que você conta para ele. O seu cérebro, a sua mente, ela acredita nas histórias que você conta para ela. Então, você precisa contar para sua mente que você é liberta, que você é transformada, que você é filha de Deus, que você é amada por Deus. E você é amada por Deus. Deus, ele cura emoções, Deus, ele cura corações quebrados e restaura o que foi ferido. Mas você precisa acreditar na palavra de Deus a seu respeito. Você precisa acreditar na palavra de Deus a seu respeito. Se você não acreditar na palavra de Deus a seu respeito, nada acontece. Você precisa ter fé, você precisa acreditar e você precisa acessar, sabe, o que Deus, ele já te entregou. Você precisa tomar posse disso. Tomar posse, acessar. Sabe que Deus, ele morreu na cruz, Jesus, ele morreu na cruz, ele enviou o seu único filho para morrer naquela cruz para nos salvar da escravidão do pecado, para levar sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas feridas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós fomos saradas por Cristo. Você precisa acreditar nisso. Você é sarada em Cristo Jesus. Você é curada em Cristo Jesus. Sabe, comece a declarar todos os dias. Olhe no espelho e declare todos os dias. Sabe, eu sou curada em Cristo Jesus. Então, sinta e nomeie. Pare e pergunte o que estou sentindo exatamente. O que realmente eu estou sentindo? Dê nome à emoção sem julgamento. Você não vai se julgar. Você simplesmente vai dar nome para a emoção. Apenas reconhecer. Essa é uma porta de cura. E você vai entender o porquê. Pergunte, de onde vem isso? Que pensamento está alinhado a essa emoção? Perceba crenças, gatilhos, padrões. Sabe, a clareza é poder. Clareza, ela é poder. A clareza tira o poder da dor. Quando você tem clareza onde é que dói, para você poder trabalhar isso dentro de você. Defina o próximo passo. Pergunte, o que posso fazer hoje para melhorar 1%? O que você pode fazer hoje para melhorar 1%? Escolha uma ação simples e realizável. Avanço pequeno e ainda é avanço. Avanço ainda que pequeno é avanço. Cria um movimento. Então, o que você pode fazer de autocuidado para a sua vida? O que você pode fazer para você poder avançar emocionalmente, espiritualmente? Será que é liberar perdão? Será que é dizer para aquela pessoa, olha, eu perdoo, ou pedir perdão? Porque às vezes tem coisas que, mesmo que não é nossa culpa, e a Bíblia fala sobre isso, que no que depender de nós, tenha paz com todos. No que depender de nós, que nós tenhamos paz com todos. E às vezes nós precisamos deixar o orgulho de lado e dar um passo, porque às vezes a outra pessoa, ela não tem coragem. A outra pessoa não tem coragem, o orgulho é tão grande que ela não tem coragem de pedir perdão. Às vezes o erro foi dela, a outra pessoa errou com você. Não foi você que errou. Mas às vezes a decisão, ela tem que vir de você. Às vezes o passo para você ir para um próximo nível, para a nova realidade,
sabe, espiritual, emocional, talvez dependa de você. Nós precisamos ter autorresponsabilidade. Nós precisamos ter autorresponsabilidade. Então, o que eu posso fazer hoje para melhorar 1%? O que você pode fazer hoje para melhorar 1% os seus resultados? Então, quando você dá um passo e você faz algo, talvez você ache que é pequeno. Talvez você ache que você for fazer, a decisão que você for fazer para poder libertar do trauma, para poder deixar a crença limitante de lá, talvez a ação que você vai fazer, você acha que é pequena. Mas existe muito poder no pouco. Existe muito poder no pouco, sabe? E conecte-se a Deus. Ore e declare: Senhor, eu entrego essa emoção e recebo tua paz e direção. Declare, faça essa declaração, faça essa oração: Senhor, eu entrego essas emoções, o que está tirando meu sono, o que está me causando angústia, o que está me causando tristeza, tudo que está me trazendo resultados negativos, todas essas emoções negativas, esses pensamentos negativos, eu entrego nas tuas mãos e eu recebo tua paz e a tua direção. Sabe? Leia um versículo da Bíblia, ore, medite, respire fundo e peça sabedoria a Deus. Existem pessoas que a dor ela é tão profunda internamente, às vezes ela não diz para ninguém, ela nunca contou para ninguém que ela carrega aquela dor. E às vezes ela apresenta crises de ansiedade. Às vezes ela apresenta uma crise tão forte de ansiedade que parece que ela está tendo um ataque cardíaco. Ela está tendo ali naquele momento um ataque. E ela pensa até em fazer um eletro para saber se está tudo bem, se ela não está tendo um ataque. Só que talvez a raiz dessa angústia, dessas sensações que faz, na prática mesmo, faz a pressão subir, a pressão aumentar. Então, tem muitas pessoas que sofrem de hipertensão, sofrem de ansiedade, tomam medicação de ansiedade, tomam medicação para pressão, e às vezes as raízes são emocionais. As raízes estão lá no subconsciente, tá lá no interior, lá no íntimo. Precisa liberar perdão, precisa se reconstruir internamente. Então, respire fundo, reconheça a emoção, identifique o pensamento ou gatilho, o pensamento negativo, identifique esse pensamento. O que vem assim, sabe, na sua mente como gatilho negativo que faz aquela angústia aparecer, aquela dor, porque existe um pensamento que passa na sua mente antes de você sentir, às vezes, a crise de ansiedade, antes de você sentir aquela angústia, aquela vontade de chorar sem explicação. Então, identifique esse pensamento, identifique esse gatilho e escolha uma ação pequena e possível para hoje. Ore e entregue ao Senhor. Davi, ele diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos que são de espírito oprimido. Salmos 34, 18. Salmo 34, 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos que são de espírito oprimido. Independentemente do momento, Deus ele está disponível e acessível. Deus ele está disponível para nos ouvir. Deus ele é acessível para nos ouvir. Deus ele não tem os seus ouvidos tampados. Deus não tem a sua visão tampada. Ele não existe um lugar no mundo que você possa se esconder que Deus não possa te enxergar. Não existe um lugar no mundo assim, ó, você fala assim, eu vou me esconder aqui, Deus não vai me ver. Não existe. Sabe? Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente.
Só Ele tem essas qualidades. Só Deus tem essas qualidades. Onisciente, onipresente, onipotente. Deus, Ele está disponível e Ele é acessível. Ele não é alguém que fica lá, que a coisa mais difícil é você conseguir falar com ela. Sabe? Parece que é o presidente da República. Não é acessível. Deus não. Deus, Ele é acessível. E você não paga nada para acessar Deus. É mais impressionante que é de graça, sabe? Você não paga nada para poder acessar Deus. Simplesmente você conecta o seu pensamento com Ele, você começa a falar com Ele e Ele te ouve. Pode falar com o Senhor. Eu te desafio a falar com o Senhor, que Ele vai te ouvir. Eu desafio a você, qualquer pessoa. Desafio qualquer um. Se você falar com Deus, Deus vai te ouvir. Se você falar com Deus e você conversar com Ele, você vai ouvir a voz dele. Porque Deus, Ele fala conosco o tempo todo, só que às vezes nós não temos a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Às vezes nós não queremos ouvir. Nós procuramos respostas que Deus já está dizendo para nós, Ele já está falando para nós, só que às vezes a gente não quer ouvir. Será que você quer ouvir o que Deus tem para te dizer? Será que você está disposta a ouvir tudo que Ele tem para te dizer? Que Ele está te dizendo? Quem o busca, ele tem capacidade de salvar e restaurar. Deus tem a natureza consoladora. Deus, ele tem essa capacidade. Deus tem a natureza consoladora. Ele tem a capacidade de sarar as suas feridas. Ele tem a capacidade de sarar as suas feridas. Talvez fica a marca, pode até ficar a marca que você foi ferida, só que não dói mais. Quando você é curada, quando você é liberta daquela dor, daquele trauma, aquilo não dói mais. Você pode lembrar, você pode falar, mas não dói mais. Então, Deus, ele tem a natureza consoladora. Só Ele pode trazer o consolo que a gente realmente precisa. Ele tem essa capacidade. Deus, ele é capaz. Ele tem a capacidade de nos restaurar. No mais íntimo do seu ser, do seu interior, Deus está perto. Ele enxerga a sua humildade e o quanto você está vulnerável. Deus, ele olha para você e ele vê a sua vulnerabilidade, porque às vezes no momento da dor, você fica tão sensível, você fica tão vulnerável, e os momentos de grandes dores, o dor da traição, dor da perca, dor da rejeição, esses momentos, a mulher, ela fica vulnerável para uma depressão, para crises de ansiedade. Só que Deus, ele está bem pertinho de você. Ele está bem pertinho, ele não está longe, ele está perto. Creia que ele está perto, que ele está perto. Então, lá dentro do seu íntimo, do seu interior, Deus, ele está perto. Quando você começa a falar com ele, você começa a sentir essa presença. É uma presença, assim, que é sem explicação. Falar com Deus, sentir que Deus, ele está perto da gente no momento mais desafiador, de maior dor, de maior sofrimento, é uma coisa assim que sabe, que não tem preço. É uma gratidão assim, sem comparação. Reconheça que você está fraca e necessita do Senhor. Seja humilde diante de Deus. Quando você quebra o seu coração, dessa forma é o sinal do seu arrependimento e entrega ao Senhor. Você atrai a atenção e o amor de Deus. Ele valoriza a sinceridade e o arrependimento. Deus, ele valoriza quando você é sincera com ele. Deus valoriza a sinceridade, Deus valoriza um coração quebrantado. Ele valoriza quando a pessoa se arrepende de todo o coração. Todos nós somos pecadores, nós somos falhos. Todos nós somos falhas. Sabe, a gente precisa reconhecer que a gente está fraca, porque tem momentos que a gente tenta transparecer que a gente é forte, que a gente está forte. Só que para Deus, a gente precisa reconhecer que a gente está fraca. A gente precisa dizer para Ele: olha, Senhor,
eu não tô aguentando mais. Sinceramente, eu tô no meu limite. Eu tô a ponto de chutar o balde. Sabe, Deus, eu tô com vontade de largar tudo, tô com vontade de chutar o balde. Eu tô fraca, tô necessitando, eu estou necessitada da tua misericórdia, da tua graça. Então reconheça. Reconheça diante de Deus que você precisa da ajuda dele. Porque Deus, ele valoriza isso. Isso é você ser humilde diante de Deus. Entrega ao Senhor, reconheça onde é que está a sua dor, o que dói e entrega nas mãos dele. O Senhor quer te libertar e resgatar da situação de dor. Invoque ao Senhor em momentos de crise, porque Deus irá agir diretamente na sua vida trazendo esperança. No momento da crise, no momento que tudo apertar e tiver assim, parece que é o fim do mundo, parece que é o fim do túnel, parece que chegou ali naquele ponto que parece que a corda vai estourar, sabe? Um momento de crise, um momento de grande agonia, de grande angústia. Invoque ao Senhor. Chame Deus para perto de você, conversa com Ele, invoca, clame a Ele. Sabe? Ele vai agir diretamente, você vai ver se você acreditar que Deus ele tá te vendo, ele tá te ouvindo e você invocar no momento da dor, da agonia, você invocar o nome dele, você vai ver com os seus olhos, você vai ver ele agir diretamente na sua vida. Só que você precisa ter fé, você precisa acreditar, você precisa confiar. Se você não acreditar, nada acontece. Se você não confiar, nada acontece. Você precisa acreditar. O Senhor, no momento que o seu espírito está oprimido, no momento que seu espírito está oprimido, você está sentindo aquela fadiga emocional ou espiritual. Naquele momento que você se encontra vulnerável, clame por ajuda ao Senhor e o Senhor é a força que traz ânimo para o ser humano. Assim como um pai se inclina para ajudar um filho aflito, Deus se aproxima dos que pedem a sua ajuda. Assim como um pai, ele se inclina para ajudar o seu filho que está ali. Sabe quando o filho cai? Sabe quando a criança cai, que ela machuca? E o pai ou a mãe, ele se inclina ali para poder pegar o filho, para poder ajudar o filho? Assim é Deus. Assim é o Senhor para te ajudar. Ele se inclina para te ajudar. Ele se inclina para poder agir de forma sobrenatural na sua vida. Mas você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa confiar. Muitas das vezes, eu falo assim, que você confiar em Deus, eu gosto de dar o exemplo de um filho quando o pai está dentro da piscina e o filho ele vem correndo e pula nos braços do pai dentro da piscina. A criança pequena, sabe? A criança, ela acredita que o pai não vai deixar ela cair. A criança sabe que a piscina é funda, que se ela cair na água, ela pode afogar. Só que o pai, quando abre os braços, o filho corre e ele pula ali nos braços, no colo do pai, ele sabe, ele tem a certeza, ele tem essa confiança, sabe? Então, você confiar em Deus é desse jeito. Você confiar em Deus é você é como uma criança que pula nos braços do pai que está dentro da piscina e ele tem a certeza, tem a garantia de que o pai não vai deixar ele se afogar. Ele não vai se afogar. Então, Deus ele não vai deixar você afogar. Ele não vai deixar você afundar. Se você confiar nele e você se entregar. Porque quando a pessoa passa pelo momento de dor, de crise, de traição, ela não tem coragem, mas às vezes ela perde a coragem de se entregar. Ela não se entrega. E essa entrega, essa disposição que a pessoa perde de se entregar, quando a pessoa passa por um momento de traição, esse momento, às vezes, esses bloqueios emocionais, eles afetam o seu relacionamento com Deus.
Eles podem afetar o seu relacionamento com Deus. Então é por isso que você precisa se soltar, identificar com clareza onde é que está esse bloqueio, entregar ele para o Senhor, se entregar totalmente, porque ele pode, ao longo do tempo, ele pode ir atrapalhando seu relacionamento com Deus. Então, no momento que você está oprimida, em um estado de opressão ou aflição, quando você se sente sobrecarregada pelas circunstâncias da vida e é incapaz de se levantar por conta própria, nesse momento Deus ele está bem presente. Sabe? Aquele momento que você olha assim, você fala assim, nossa, eu tô me sentindo sem força, que eu não tô conseguindo me levantar sozinha. Deus ele tá bem pertinho de você para te ajudar. Então, esses momentos, tem momentos que eles são inevitáveis. Tem situações que você não controla. Tem situações, tem fases da vida que você passa por alguns processos que você não escolhe ter passado por aquilo. Você não queria ter passado por aquilo. Tem coisas que a gente passa que são consequências dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas decisões. Só que tem coisas que acontecem, que vêm na nossa vida, que a gente não escolhe, a gente não pediu para aquilo acontecer. Tem momentos assim. Então tem momentos de grande, que você se sente assim, sobrecarregada, aflita, agoniada, ferida, sabe? Um peso, uma opressão interior, onde você se sente assim muito oprimida interiormente. Você vai vivendo ali coisas, vai vivendo traumas, vai vivendo bloqueios, e você vai ficando oprimida, vai ficando aflita, vai ficando oprimida, vai ficando aflita, vai ficando sobrecarregada por conta de várias circunstâncias na vida e que você não dá conta nem de levantar por conta própria. Então, nesses momentos de grande aflição, invoque ao Senhor, porque Ele está perto de você. Ele está bem perto. Ele não está fora, Ele está dentro. Se você clamar, você vai ouvir, sabe, o direcionamento do Senhor. Deus, Ele te direcionando, Ele te dando uma nova direção. O coração e o espírito podem estar oprimidos por circunstâncias difíceis. Então, ao longo do tempo, circunstâncias desafiadoras vão trazendo opressão para o coração, para a mente, para a alma. O rei Davi, ele exalta os livramentos de Deus e a sua bondade. Deus é um refúgio seguro para os que sofrem. Então, Deus é esse lugar, sabe? Jesus Cristo é esse lugar seguro, aonde que você encontra o refúgio, aonde que você encontra a segurança, o alívio. Ele é esse lugar. Em Deus, em Jesus Cristo, você encontra esse lugar seguro, sabe? Esse lugar de aconchego. Sabe quando tá chovendo e os pintinhos, eles ficam ali debaixo das asas da mãe, ali da galinha? Então, é um lugar seguro, é um lugar de aconchego, é um lugar quentinho. Então, Deus, Ele é um lugar seguro, Ele é o lugar seguro. A live está quase chegando ao fim, está terminando. Mas eu vou continuar lá no TikTok, na live do TikTok à noite, eu vou continuar com esse tema, mas já estamos chegando ao fim. Então, qual que é o resultado final? Onde é que a gente chega quando a gente libera perdão, quando a gente permite ser curada? A gente chega na cura interior, na autoestima.